Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Prota ganhou o tesouro da Kirin e um anel acabou entrando no seu dedo. Mas a Kirin disse que já tinha dono, mas como o anel não saía, deu uma missão pra ele, de encontrar o dono daquele anel e pedir pra ficar com ele. Nesse momento está indo atrás dessa pessoa, que está em perigo numa dungeon de caveiras. Finalmente, eles vão entrando no meio da próxima andar para salvar o Fear. E o Dibble fala que limparam o primeiro portal em apenas 3 horas. Isso é um novo recorde. Essa foi fácil. Aquele javali de fogo, eu não sei o que era mamão com açúcar. Limpar essa cinza do seu rosto é um pouco chato pelo enquanto. A Manner fala que foi surpreendente. Ele não disse que era de primeiro círculo até recentemente. Mas o Dibble fica dizendo que é um gênio. Nesse ritmo, não vai demorar até que ele chegue no 4º círculo. Mas o Ralph fala que ele tá muito animadinho, moleque. E o Prota manda ele não se apressar tanto. Diferente do que as outras pessoas dizem, subir de círculo rapidamente nem sempre é uma coisa boa. Subir de círculo significa que todos os tipos de atributos mudaram rapidamente. Se isso continuar acontecendo durante um curto período de tempo, ele vai colocar uma tensão muito grande no seu corpo. Você precisa manter o equilíbrio entre aprender as suas capacidades corporais e isso pode, na verdade, interromper o seu crescimento se você subir de círculo rápido demais. E o Dibble falando como é que é a história, rapaz, mas você subiu de círculo 2 vezes recentemente, isso é bem rápido. Prota fala que não teve escolha na época, teria sido melhor se ele tivesse 2 meses entre as suas subidas. A Manner fala que dá pra entender que ele consegue subir de círculo a hora que ele quiser falando desse jeito. Antes da sua regressão, ele não conseguia passar do 7º círculo. Tudo quanto tipo de situação perigosa lhe faziam subir de círculo. Mas ironicamente, o fato disso acontecer também foi o que impediu ele de melhorar ainda mais. Agora que sabe o futuro, ele não pode passar para o 6º círculo tão rapidamente. Precisa subir as coisas na hora certa, para alcançar o 8º círculo dessa vez. A Kiri fala que estão indo rápido demais. O objetivo era encontrar alguém e não limpar um portal. Prota manda não se preocupar com isso, ele já verificou tudo. E o Dibble falando que esse olho aí, ele usa para controlar as coisas e ver os seguidores do mago. O Prota fala que sim, mas também serve para outras coisas, ele consegue ver a mana. E tem centenas de coisas. Chegando aqui, eles têm uma companhia. Na hora que olha pro lado, vem vindo um monte de caveirinha bolada. Tem bastante. A primeira estratégia é a melhor de todas, sempre fugir. E a Manner perguntando que diabo é esse esqueleto. As suas balas não vão funcionar nesses caras. E a Kiri dizendo que primeiro foi zumbi e agora esqueleto. Só vou enfrentar isso de hoje em diante. E o Ralph dizendo que não tem escolha, vai ter que usar o seu poder secreto. Mas já chega uma pessoa gritando, mandando todo mundo se jogar no chão. Fazendo isso, ele ativa as armadilhas, que começam a pegar em todos os esqueletos. Vai ativando mais outra, que faz aparecer um grande buraco no chão. E um monte de esqueleto já começa a cair em tudo que é direção. E o esqueleto Cleitinho fala que não pode fazer isso comigo. Eu sou de osso. Mesmo assim ele se quebra todo. O Fear fala que um monóculo da penetração e um caçador de cruzado é um alívio, ele estava tão próximo. Me dê algo para comer, eu estou quase morrendo de fome. O tadinho tá quase desmaiando e já vai caindo no chão. Ele deu um jeito nesse lugar enquanto estava preso. Conhece os padrões de comportamento dos esqueletos e o dispositivo montado aqui dentro. Suas habilidades de infiltração são ótimas. O problema é que ficou sem comida 5 dias atrás. Não havia monstro que ele pudesse caçar para pegar a comida deles. Então, estava quase morrendo de fome. Prota fala que quer pedir uma coisa para ele. Meu nobre, termina de comer primeiro. Mas a Manner fica dizendo que é um alívio isso tudo. Já que eles encontraram um portal de saída também. Só precisam sair fora daqui. Nem precisam derrotar o chefão. Mas o Fear fala para esperar um pouquinho. Ele tem um favor a pedir para todos. 3 dias. Sejam meu guarda-costas por 3 dias, apenas isso. Tem um item que ele está procurando. Se ele for embora, os seus amigos vão ter morrido por nada. Quer explorar ainda mais, mas não é bom de luta. Por isso, é difícil fazer isso sozinho. Quer a ajuda deles, por favor. Garante que vai encontrá-los em 3 dias e vai recompensar por isso. Prota pergunta como é que ele vai achar algo em 3 dias, sendo que não conseguiu achar em um mês todo.
não é tão desocupado ao ponto de perder 3 dias aqui dentro. O Fear diz que é diferente, ele não procurou na região perigosa, tem um lugar que ele sente que pode estar lá dentro. E do lado de fora tem o Evoke, dizendo que finalmente está começando, ele não vai conseguir escapar dessa vez, é o pau. Mas já escuta uma voz no ouvidinho, perguntando se ele tem certeza. Uma aranha gigante, dizendo que está decepcionada com ele. Achou que ele fosse útil, mas nem conseguiu se livrar de um exploradorzinho. O quanto ele pretende se envergonhar ainda mais, seu merda. E o Evoke falando pro Sr. Will que ele não tem desculpas, vai aceitar qualquer punição que deseja dar pra ele, mas seus planos de matá-lo já estão acontecendo. Pede só mais uma chance pra se redimir. O Sr. Will fala que ele vai assumir a responsabilidade, então quer ouvir qual é esse tal plano dele muito secreto. E dentro da dungeon continua aparecendo cada vez mais caveirinhas, mas elas começam a ser atacadas de modo covarde por umas balas que vão fazendo curva. É o efeito do Roberto Carlos. Mesmo assim, o Cleitinho Esqueleto não é tão fraco e consegue defender algumas balaços, e começam a seguir na direção do tiro para pegar esse atiradorzinho de longa distância. Mas nesse momento eles perceberam que caíram em uma armadilha, fazendo a porta levantar e todos eles ficarem trancados do outro lado do corredor. E o Dibbo falando que isso é ótimo, o plano deu certo por enquanto, agora que o caminho está bloqueado isso pode ser mais tranquilo. O Fear diz que eles não têm tempo, esses dispositivos não são perfeitos. Assim que o caminho se fecha, outro abre. Tem certeza que esses caras vão perceber isso em breve. Eles só precisam achar o item que ele está procurando antes que os esqueletos encontrem de novo. Na frente deles já tem um grande guardão. Esse item do grande herói que ele esteve procurando o tempo todo. Mas ficam perguntando se ele tem certeza que está por aqui. Esse lugar é diferente dos outros. Acho que deve ter algo por aqui, se ele procurar um pouco. E o Dibbo se perguntando quem foi que construiu um lugar como esse. Isso não vai começar a se mover do nada. Todo mundo pensa isso quando vê uma estátua. A Kiri diz que tem um texto na sua frente e ela não consegue ler porque é loirinha. Sente como se isso fosse importante. O Fear diz que é um enigma escrito em uma língua antiga. Acha que isso é uma pista sobre a localização do item para traduzir. Quando você ouvir os músicos, atrás da cortina escura e profunda, tem um ator brilhante que despreza o tempo todo. Então, acha que isso realmente é importante. Tem alguns desenhos nessa porta que ela achou. Começa a ver outros desenhos e um monte de outras de portas. Acha que isso é para o enigma. Acha que cada desenho simboliza alguma coisa. Tem alguns que são bem fáceis de entender, mas tem outros que são mais difíceis. Ele disse para seguir a luz. Então, tente colocar a mana no símbolo que parece o sol. Quando o Dibbo faz isso, a porta vai abrindo, mas com um pequeno brilho. Ele vai tomando um grande tiro de fogo. A Kiri já vai ficando preocupada, falando: Dibbozinho, você tá bem? Mas o Dibbo ganhou um pequeno Black Power e um pouco de cheiro de queimado. O Ralph já fica rindo, falando que ele ficou bem passado. E o Fi fica dizendo que não acha que era isso então. Achou que fosse o sol, mas não parece estar perto. Através da cortina escura e profunda, só pode ser a noite, o que significa que a resposta é a lua. Fala que tem certeza dessa vez, é a única opção. O Ralph fala que parece certo, um profissional definitivamente é diferente. Quando ele vai olhar a porta, já vai tomando uma pedrada no meio das costas. Começa a ficar puto os dois porque caíram numa armadilha. E o Fear dizendo que vai acertar. E depois de se reunirem por mais um tempo, a Kiri diz que parece que ativaram uma armadilha relacionada ao símbolo que eles erraram. Entendeu? O problema é que não sabem como resolver os enigmas. Acha que deve ser alguma porta. Não sabe o que aquele X deve significar também. Os outros são bastante confusos. Acha que o raio deve estar relacionado à luz. Mas o Ralph pergunta por que ele não aperta, pô. Vai lá, tenta a tua sorte. O Prota fala que talvez a gente esteja interpretando o símbolo da maneira incorreta, porque ele não tenta resolver o primeiro enigma e procurar pelo que se encaixe na sua resposta. Não acha que a interpretação do enigma estava errado. Acha que a parte do trás da cortina escura e profunda estava se referindo ao céu noturno. Assumiria que os músicos deveriam ser os grilos chorando. Nos desprezando pode significar lua, estrelas e nuvens, já que deveriam seguir a luz. Ele está nos desprezando o tempo todo, então não pode ser a lua. A lua muda com o ciclo afinal. As estrelas se movem também, mas elas não desaparecem.
Então o símbolo que ele está procurando esse tempo todo só pode ser esse. A Manner fala que isso é uma estrela e não um X, só pode ser isso. Quando aperta, começa a ter um brilhinho e uma porta vai abrindo, só que dessa vez nenhuma armadilha. O Fi fala que parece que estavam certo, finalmente deu tudo de bom. O Dibble e o Ralph já ficam felizes porque não vão cair em nenhuma outra armadilha. E o Fi falando pro pessoal vir entrando. Acho que só tem que descer por esse caminho e acabou tudo. Mas é claro que não ia ser fácil assim. Chega outra pessoa perguntando se ele tem certeza. A Beiju fala que vai cuidar de todo o resto, vindo atacar pra cima. Tenta fazer o Fi virar churrasquinho com as suas lâminas, mas o Prota chega defendendo com seu cajado. E tenta meter a cacetada nela, falando: sai daqui, sua vagabundinha. Eles não passam de um bando de rato. Tenta meter sua flechada de fogo, que era pra atravessar bem no meio da Beiju. Ele fica se perguntando se acertou ela, mas a miserável tem um poder de teleporte e conseguiu pegar uma distância. Ele fica pensando que isso é uma droga, a habilidade de teleporte é muito chato. Essa miserável da Beiju vai encher o seu saco agora. Mas pessoas vêm chegando também, outros seguidores do Magro Negro. Todo mundo vai ficando cercado por mais de 50 pessoas. Tem até uma gótica perguntando o que deveriam fazer. Eles precisam entrar antes de atacar esses caras. Precisam do item do herói para compensar o erro do passado. Acha que isso vai funcionar de um jeito ou de outro. E o Fear perguntando o que está acontecendo. Eles não deveriam ser capazes de achar o portal por causa do encanto de ilusão. Prota fala que não tem certeza. Achou que tinha verificado para garantir que ninguém conseguiria rastrear eles. Mas acha que só pode significar uma coisa. Tem um rato por aqui. Mas por que eles não perguntam para aquela pessoa atrás deles? O Prota já vai tomando um soco bem no meio do bucho. O soco é tão forte que vai quebrando até mesmo umas pedras. E o Dibble falando que diabos foi isso? Que merda tu tá fazendo agora? O Ralph pergunta se ele tá vendo. Ele está ganhando ainda mais dinheiro. Quando ele estava no seu quarto, fazendo o que ele mais gosta, olhando pro seu dinheiro, dizendo que vivia pelo aquilo, uma pessoa chegou batendo na sua portinha. Ele perguntando o que aqueles caras queriam, por que eles estavam aqui, se deveriam estar vigiando. Os vigia falam pra ele tomar cuidado com a boca. Não era secretário de ninguém, mas tinha alguém que queria falar com ele. Mas o Ralph falou que não queria saber de nada. Pode ir embora, quem ela acha que é pra ficar me chamando assim. Foi quando a Beiju apareceu, dizendo que veio pessoalmente conversar com ele. E por isso ele tá querendo dinheiro. E a Kiri dizendo que ele não passa de um merda. O Ralph falando que isso dá até medinho. Nem me olha assim. E o Dibble dizendo que ele tá traindo todo mundo só por causa de algumas moedinhas. O Ralph fala que não é algumas moedas. Quem ele acha que ele é? Até os guardas de Gapur mudaram de lado, porque receberam uma proposta da Kenny equivalente a 3 vezes o salário original deles. É o pau. Você sabe quanto dinheiro estava ali na sua cabeça? 100 milhões de meso. Como ele poderia dizer não para todo esse dinheiro? Só o que não faz sentido, porque se os caras do Magro Negro ganharem a guerra, esse dinheiro não vai servir de nada, porque tudo vai ser destruído. É uma burrice tremenda. A Manner já vem dando o seu disparo de pirata. E os seguidores falam que isso é o suficiente para uma despedida. Peguem esses caras, a porradaria vai começando. Começa com a gótica vindo pra cima da Kiri pedindo uma licença. E a Kiri falando que isso é uma droga. Eles realmente acham que as coisas vão funcionar conforme eles planejaram. A gótica fala que sim, pô, nosso plano sempre dá certo. Ela aprendeu a empunhadura dupla dos signos, mas ainda tem o hábito de sempre usar o braço direito para ataque mais forte. Ela pode simplesmente ler o padrão dos seus inimigos, desviar do ataque fica bem fácil. O Dibble é bom na luta 1 contra 1, mas sua abertura fica mais clara quando ele está lutando contra mais de um inimigo. Conhece cada um dos movimentos de todos eles, aceitem logo, vocês já eram. A Manner mandando ela ir pra merda, seguidores de bosta. Mas vem aparecendo a Beiju atrás dela perguntando como é que tá, hein? Discípula da Kirin. A Manner tenta dar um disparo de costinha, mas acaba errando de novo. Nesse momento a Beiju já pega ela pelas correntes, falando que ela está enfrentando o oponente errado. Quando pensou que ia enforcar finalmente a Manner, não deu certo, porque o Prota deu uma flechada nas suas correntes. Ela começa a pedir pro Ralph fazer alguma coisa, mas ele fala que não é fácil lutar contra esse cara aqui. Ele não deveria conseguir durar tanto, considerando que quebrou a costela dele durante uma emboscada.
E o Fear, que tava todo distraído, já ia sendo atravessado também. O Jibo e a Kiri já ficam gritando, falando que droga, perdemos nosso protegido. Mas felizmente, o seguidor aceitou apenas um clone, não a pessoa certa. O Fear já tava na porta falando: aqui, seu otário, agora tu vai ver. Eles não sabem o que é isso, mas ele tem uma ideia. Vai ativando uma armadilha no mesmo momento. Todo mundo dos seguidores vai caindo num grande buracão. Começa a gritar, falando: meu Deus do céu, Ave Maria. Só que o time dele também é pego. Só que a Kiri e o Jibo começam a se juntar porque tem uns buracos na parede. O Jibo dá-lhe a machadada na parede, fazendo todo mundo entrar em um dos buracos que tinham nessa parede também. Mesmo assim, só os 3 conseguiram ficar juntos, o resto foi caindo em outra parte. E a porta onde eles estavam acabou fechando também. E o buraco lá em cima continuava aberto e todo mundo caiu nele. A Kiri fica dizendo que é como um labirinto, vendo as bifurcações por todos os locais. Essa área deve estar conectada a todas as regiões. Há várias entradas no penhasco, então talvez isso leve àquela área de novo. Se tiverem sorte o suficiente, vão encontrar o El Pau. A Miner fala que é mais provável não terem essa sorte toda. Talvez encontre com os seguidores ou algo do tipo, mas acaba pisando numa armadilha. Ela e o Jibo acabam ficando presos pelos dois lados, e agora acham que estão ferrados de novo. A Kiri fica perguntando: que diabo é isso? De novo, Jibo, tu fazendo merda, não é? No mesmo momento que ele fala que não foi ele, as paredes começam a ficar fechando. E a Kiri fica tentando usar seu cortezinho do sol, mas infelizmente a grade é muito bolada e tem uma resistência absurda, maior que Netherite. O Jibo fica falando que isso é uma droga, elas estão protegidas por algum tipo de energia que ele não sabe o que é. A Miner manda ele sair da frente, que vai dar um disparo gigante. Manda a sua bala esmagadora, aquela que fez um rombo na parede, mas nessa grade é inútil, tudo que faz é ser parada e apenas pegar fogo. Fala que isso resolveu, mas quando abre o olho, a barra estava inteira intacta e as paredes começaram a fechar cada vez mais perto. E a Kiri ficando nervosa, dizendo que isso é uma droga. Ela se sente tão impotente, mas o Jibo começa a dar uma de Kratos segurando a parede, dizendo que não podem morrer desse jeito. E a Miner pedindo por ajuda da Kiri: faz alguma coisa aí, eu não quero ver a Leia ainda não, pô, tá cedo. E a Kiri dizendo que sabe, mas o que eu deveria fazer? O Jibo fala que não está funcionando. Na verdade, ele nunca esqueceu da vez que ela tentou morrer no seu lugar aquele dia. Não gosta de estar em dívida com os outros, por isso ia salvar ela da próxima vez que ela estivesse em perigo, mas não deu certo. Ele desiste, vai deixar isso de lado. Pergunta se ela pode salvar ele mais uma vez. A Kiri fala que ele tá sendo um desgraçado maluco. Como pode brincar numa hora dessa? Mas tá de boa, aguentem firme. Essa máquina está energizada por mana, já que as barras estão protegidas por alguma aura. Deve ter algum mecanismo por perto que fornece mana pra isso. Nesse caso, precisam aguentar que ela encontra tudo e destrua. Não pense em morrer antes de pagar aquela dívida, seu vagabundo. Vai embora correndinho. Em outra ponta, os seguidores continuam correndo atrás. E o Fear dizendo: que diabo é isso? Esses caras só podem ser uma máquina de matar. Mas na frente deles vai aparecendo uma parede que não tem nenhuma saída. E pergunto: que diabos é isso? E agora o que eles fazem? Começa a pedir pros seguidores pararem um pouco, pô. É figuinha, era uma piada. Mas o Proto é poucas ideias, já vai mandando umas flechadas traseiras. E o Ralph perguntando: que merda é essa? Avisou pra não ficar de guarda baixa. A Beiju fica se achando, falando que já era pra esses caras, pô. Mesmo que corram, não tem jeito. Mas em cima dela já ia aparecendo uma flechadinha de fogo e acerta bem onde ela tava indo, pegando fogo em tudo. Se ela não tivesse o teleporte, ela tinha ido de F. E o Ralph dizendo que ela só pode morrer depois de pagar ele também. Um seguidor negro já vai tacando uma adaguinha, mas o Fear consegue usar o encantamento de proteção. Mas o seguidor negro fala que não é isso, otário. Toma essa explosão de shuriken. Por pouco, ele quase morre se não fosse o Prota salvar ele no último segundo, puxando pelo pescoço. Pega uma distância e solta ele com todo o carinho no chão, falando: fica aqui, meu Neng, você tá sendo pesado. E mais seguidores continuam chegando na força do ódio. Mas o Prota é poucas ideias, flechadas vão comendo solta e ele varando tudo. Mas os seguidores negros continuam tacando kunais e shurikens. Mas o Prota só devolve tudo com fogo. Ele vai ficando cercado por todo mundo mais uma vez. Só que o homem tá violento.
bota fogo no cajado e começa a cortar todo mundo no meio. E o pessoal lá de longe olhando aquilo fala: meu Deus do céu. Começam a ficar com medo. Esse cara só pode ser um monstro. E acabou.